Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. O novo filme do Superman chegou com tudo, reformulando o DCU e apresentando uma nova formação de heróis que dividiu o fandom. Mas tem um nome que ninguém esperava roubar a cena: Metamorfo. Sim, aquele mesmo personagem dos quadrinhos esquecidos dos anos 60. Só que aqui, no universo de James Gunn, ele não é só um alívio cômico, nem um figurante com poderes bizarros. Metamorfo pode ser a chave simbólica e alquímica do novo cânone da DC. E isso muda tudo. Mas calma. Antes de você pensar que é só mais um personagem exótico colocado para diversificar o time, precisa entender o que ele representa. Porque a origem de Rex Mason nos quadrinhos é mais sombria, mais mitológica e mais trágica do que qualquer outro herói da DC. Ele não foi picado por um inseto radioativo, nem nasceu em Krypton. Ele foi amaldiçoado por poder, traído por um bilionário egomaníaco e renascido dentro de um templo egípcio, cercado por tecnologia ancestral e ciência proibida. Parece só mais uma história de origem excêntrica. Mas tem um detalhe que muda tudo. Já volto nisso. O que o público viu nas telonas agora é só a superfície. Por trás do design bizarro e dos poderes químicos quase ilimitados, Metamorfo é um arquétipo: o elemental. A força primordial que existe antes mesmo dos deuses do Olimpo ou da magia dos lanternas. E tem mais. O fato de ele aparecer logo no primeiro filme do novo Superman não é coincidência. Isso é um sinal narrativo. Um código. Como se o próprio universo estivesse sendo reconstruído a partir dos blocos mais primitivos da existência: os elementos. E tem uma pergunta que ninguém tá fazendo. Por que começar um novo DCU com um homem-elemento? Por que não Lanterna Verde? Por que não o Caçador de Marte? A resposta pode estar nas entrelinhas do roteiro e na origem esquecida do personagem nos quadrinhos da Era de Prata. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra pra nossa linha secreta de inscritos. Porque agora chegou a hora de voltar ao início, ao momento em que Rex Mason deixou de ser homem e virou lenda. Antes de virar o Element Man, Rex Mason era o tipo de herói que só podia ter saído direto da mente dos anos 60. Um aventureiro galante, meio Indiana Jones, meio James Bond, contratado por um milionário excêntrico para recuperar artefatos perdidos. E esse milionário tem nome: Simon Stagg. Um Lex Luthor em miniatura, menos preocupado com planos de dominação global e mais obcecado em controlar tudo ao seu redor, incluindo a filha e o futuro genro. Rex tinha tudo para viver uma vida clássica de herói de Pulp Fiction. Missões perigosas, um romance com uma mulher rica e um ar de arrogância charmosa. Mas como toda boa tragédia disfarçada de história de super-herói, ele confiou demais. E foi justamente nessa confiança cega que sua queda começou. Quando Stagg o envia numa missão para recuperar o Orbe de Ra, um artefato escondido em uma pirâmide no Vale do Nilo, Rex encara aquilo como só mais um trabalho. O detalhe? Stagg sabia exatamente o que aquele objeto podia fazer. E já tinha arquitetado o destino de Rex antes mesmo do avião decolar. Mas Stagg não age sozinho. Ele envia junto o seu guarda-costas pessoal, Java, um homem das cavernas ressuscitado pela ciência. Isso mesmo. Um Neandertal semi-inteligente, que age como um cão de guarda fiel e secretamente apaixonado por Sapphire, a noiva de Rex. O nível de desequilíbrio dessa equação já entrega o tipo de insanidade emocional que movia o plano de Stagg. O que acontece dentro da pirâmide é digno de um conto alquímico. Após uma luta com Java, Rex é deixado inconsciente ao lado do Orbe de Ra, exposto a uma radiação ancestral, ativando uma mutação que nem a ciência do próprio Stagg compreendia totalmente. Mas tem um detalhe ali que quase ninguém menciona. Antes de ser consumido pela energia, Rex engole uma fórmula secreta que o próprio Stagg havia lhe dado anos antes. Um seguro de vida químico, segundo ele.
E isso muda tudo. Porque se o plano de Stagg era matar Rex, por que entregar a chave da sobrevivência? A resposta pode estar num jogo ainda mais perverso. Stagg não queria um cadáver. Queria uma arma viva. Um ser mutante, moldado pelos elementos, sob seu controle. E nesse momento, nasce não apenas Metamorfo, mas o experimento alquímico mais ambicioso da história da DC. A pergunta é: onde termina a maldição e começa a criação intencional de um deus? A transformação de Rex Mason não acontece em um laboratório, nem como consequência de um experimento mal sucedido. Ela ocorre dentro de uma pirâmide milenar, diante de um artefato chamado Orbe de Ra, um nome que carrega peso mitológico. Ra, ou Ra, é o deus egípcio do sol, o olho que tudo vê, o princípio vital. E aqui começa a camada mais simbólica da origem de Metamorfo. Ele não é um produto da ciência convencional. Ele nasce de um cruzamento entre alquimia, mitologia e manipulação tecnológica. Um ritual mascarado de missão científica. O cenário é visualmente carregado. Um templo antigo, com mecanismos que parecem ao mesmo tempo pré-históricos e avançados demais para a época. Um sistema de roldanas ativa quando o corpo desacordado de Rex toca o chão, como se a pirâmide estivesse esperando por ele. Isso é importante, porque o roteiro da HQ sugere que o lugar tinha um protocolo, uma sequência planejada que leva o corpo até o centro da câmara, exatamente onde o orbe irradia sua energia. Não é só uma maldição, é um ritual de transfiguração. E a pergunta que fica no ar é: quem construiu tudo isso? E com que propósito? Essa dúvida coloca o Orbe de Ra numa categoria que a DC usa com frequência: a dos artefatos que desafiam a linha entre ciência e magia. Assim como o capacete de Nabu, a caixa materna ou o tridente de Poseidon, o orbe parece manipular forças elementais sem depender de explicação científica direta. O que nos leva a uma conclusão incômoda. O que transformou Rex não foi apenas radiação, foi um processo ancestral, talvez alienígena, talvez místico, talvez ambos. Mas o que realmente muda o rumo da história é o detalhe da fórmula. Aquele anel com o líquido desenvolvido por Stagg, supostamente um tônico para emergências, age como um catalisador. É isso que impede Rex de morrer. E ao mesmo tempo, é isso que sela sua mutação. O anel é o elo entre a pseudociência de Stagg e a alquimia do templo. Ou seja, o nascimento de Metamorfo depende de dois fatores: uma mente que quer controlar e um templo que quer transformar. É criação e punição ao mesmo tempo. Essa ambiguidade é o que torna o personagem tão raro no cânone da DC. Ele não é resultado de um acidente, como Barry Allen, nem de uma herança alienígena, como Kal-El. Ele é o produto de uma equação. Ego humano. Plant Lego, energia primordial. E o que sai desse altar não é mais um homem, mas ainda não é um deus. Pelo menos, não ainda. Quando Rex Mason acorda após a exposição ao Orbe de Ra, ele já não reconhece o próprio corpo. Pele, membros, voz, tudo foi reconfigurado. Cada parte do seu corpo agora é feita de um elemento diferente: ferro, cálcio, gás, magnésio. A primeira reação é óbvia: pânico. Ele procura um espelho, e o reflexo que devolve o olhar é um pesadelo vivo. Uma figura multicolorida, de formas grotescas e textura inumana. É aqui que o monstro nasce, mas é também aqui que o símbolo maior da alquimia entra em cena. A alquimia sempre foi sobre transmutação, não apenas de metais, mas da própria alma. O chumbo em ouro, o homem comum em ser iluminado. E no caso de Metamorfo, essa transformação é literal. Ele não apenas ganha novos poderes, ele se torna uma manifestação viva dos elementos da Terra. Um químico consciente, uma fusão entre instinto e tabela periódica. A HQ original já deixa isso claro com uma fala quase poética: sou um homem de 1000 formas e nenhuma identidade. Mas o detalhe mais trágico é que, ao sair da pirâmide, Rex não encontra redenção. Ele encontra abandono. Java levou o avião, Stagg já o considera perdido,
e o mundo que ele conhecia não tem lugar para sua nova forma. É o nascimento de um outsider, um ser que não é aceito nem pelos humanos, nem pelos deuses. Isso o alinha com figuras como Monstro do Pântano e Etrigan, personagens que existem nas margens da moralidade e da estética heróica. E mesmo assim, ele tenta se reintegrar. Repara o trem de pouso do avião, usando seu braço transmutado. Voa de volta como uma nuvem de hidrogênio e encara o olhar de horror da mulher que ama. É uma sequência de ações que carrega mais peso simbólico do que explosões. Porque não é sobre poder, é sobre identidade. Sobre o que resta de um homem quando seu corpo deixa de ser reconhecível, mas sua consciência permanece intacta. E é exatamente essa tensão que o novo filme do Superman tenta resgatar. A versão de Metamorfo no DCU, embora atualizada em design e função, ainda carrega o peso da origem. Não é só um membro estranho da equipe. É uma força da natureza em conflito com o próprio passado. Um ser dividido entre a culpa, o poder e o desejo desesperado de voltar a ser apenas humano. Mas o tempo todo, o roteiro do filme parece sugerir outra coisa. Algo que a própria HQ insinuava. E que Gunn, talvez, tenha abraçado por completo. Que talvez Metamorfo nunca tenha sido humano de verdade. Apenas um veículo temporário para algo maior. E isso ainda vai cobrar um preço. Quando Metamorfo retorna à mansão de Stagg, a expectativa é de confronto físico. Mas o que acontece primeiro é um colapso emocional. Sapphire vê a figura deformada que se aproxima e desmaia. Java, tomado pelos ciúmes, parte para o ataque. E Stagg, mesmo fingindo surpresa, revela que jamais teve a intenção de salvá-lo. O que poderia ser uma redenção vira uma farsa cruel. É aqui que o roteiro toca na ferida mais profunda do personagem, a de ser amado por quem ele era e odiado por quem ele se tornou. Esse dilema é clássico no universo DC. Personagens como Victor Stone, o Cyborg, e Pamela Isley, a Era Venenosa, também passaram por rupturas entre corpo e afeto. Mas, em Metamorfo, a rejeição não é apenas social, é química. Ele literalmente não consegue mais tocar em quem ama sem correr o risco de machucá-la. Cada beijo, cada abraço, cada gesto humano é uma ameaça à integridade de quem está por perto. O amor se transforma em distância. E isso não se cura com coragem, nem com força. Se cura talvez com tempo, ou nunca. A HQ lida com isso de forma até cruel. Mesmo depois de salvar Sapphire de um incêndio usando seus novos poderes, criando uma escada em espiral com cálcio e se transformando em espuma contra fogo, Rex ainda hesita em aceitá-la de volta. Ele acredita que virou um monstro, que não tem direito a viver uma vida normal. E essa autoimagem distorcida não vem do exterior. Vem do próprio trauma de ter sido usado, traído e deformado. O monstro não está só na aparência, está na psique. No filme do Superman, essa dimensão foi preservada. A versão cinematográfica de Metamorfo carrega um ar melancólico, de alguém que vê sua nova forma como um fardo. E quando interage com outros heróis, ele parece deslocado, quase desconfortável, mesmo quando demonstra poder. Isso não é só atuação, é narrativa. Porque o que o público vê como habilidades incríveis, ele enxerga como uma prisão de silício, ferro e gás. Um cárcere brilhante, mas cárcere ainda assim. Essa dor silenciosa é o que diferencia Metamorfo dos demais heróis do novo DCU. Enquanto alguns lutam por justiça, outros por glória ou redenção, Rex luta apenas para não esquecer quem ele era. E no fundo, para não deixar que o amor, ou o que restou dele, se perca em meio à poeira dos elementos que agora compõem seu corpo. Mas tem um detalhe que ainda precisa ser dito. E está escondido no olhar de Stagg. Naquela última cena do laboratório, Rex Mason nunca foi do tipo que procura vingança. Mas também nunca foi de fugir de uma boa briga. E quando percebe que virou alvo de manipulação, traição e desprezo, o confronto com Java e Stagg se torna inevitável. A cena do retorno à mansão não é apenas uma revanche física, é uma aula de química em forma de justiça poética.
Porque Metamorfo não luta como um super-herói comum. Ele adapta, reage e responde com os próprios elementos da criação. E isso torna cada golpe uma metáfora. Quando Java tenta imobilizá-lo, Rex se transforma em gás de flúor, escorregando entre os dedos do agressor. Quando o Caveman parte para o ataque físico, Metamorfo endurece o corpo em carbonato de cálcio, tornando-se quase uma estátua viva. E depois, com um braço convertido em cobalto, derruba Jeva com um soco só. Não há desperdício de força, nem sadismo na ação. O que existe é controle. Um domínio absoluto sobre cada molécula, usado para responder à violência com precisão alquímica. Stagg, por outro lado, tenta manter o teatro. Se diz surpreso, promete reverter a mutação, faz testes no laboratório, promete devolver a humanidade a Rex, mas a máscara cai rápido. O sutil movimento de recuar ao empunhar o cetro de Raw revela o medo. Não de Rex, mas do que Rex se tornou. Porque o orbe afeta Metamorfo. Ele sente fraqueza diante daquele artefato, como se uma parte dele estivesse contida ali. Como se o cetro fosse a chave do controle, e Stagg o soubesse desde o início. E aqui entra o detalhe que mencionamos antes. O olhar de Stagg, ao prometer ajuda, não é de remorso, é de cálculo. Ele não quer curar Rex, quer dominá-lo, transformar o elemental em arma. E isso faz de Simon Stagg não apenas o antagonista de uma origem, mas o arquétipo do demiurgo moderno. O criador que teme a criatura. O pai que quer controlar o filho. E o vilão que só entende poder quando pode ser armazenado. Essa dinâmica se reflete também no filme do Superman. A tensão entre Metamorfo e a figura de autoridade, entre o corpo transformado e o desejo de autonomia, é recriada com sutileza, mas está lá. Em cada hesitação de Rex ao usar seus poderes, em cada fala truncada diante de outros heróis, em cada cena onde a força dele é vista como um recurso e não como uma identidade. E isso deixa claro, Metamorfo não quer vingança, ele quer liberdade. Mas para conquistá-la, terá que enfrentar a própria origem. Inclusive as partes dela que ele ainda não entende por completo. No meio de tantos personagens com poderes genéricos ou explicações recicladas, Metamorfo continua sendo uma exceção. Seus poderes não vêm de mutação genética, radiação acidental ou tecnologia alienígena. Eles são o resultado de uma simbiose entre química, mitologia e um artefato ancestral. E isso importa. Porque dentro da lógica da DC, isso o coloca numa categoria rara, a dos seres elementais. Metamorfo consegue transmutar qualquer parte do seu corpo, em qualquer elemento ou composto químico presente no corpo humano ou na crosta terrestre. Isso significa que ele pode virar gás venenoso se liquefazer em ácido, endurecer como titânio ou transformar a mão em chumbo para um ataque de impacto. Mas não é só força bruta. Ele tem um conhecimento instintivo da tabela periódica. Ele pensa como um químico avançado, mesmo quando age por impulso. É como se o corpo dele estivesse em constante diálogo com as leis naturais da matéria. Esse domínio vai além da transformação física. Ele pode se esticar, moldar o corpo em formas complexas, criar escudos, armas, plataformas, asas. Ele voa se convertendo em hidrogênio. Repara máquinas assumindo a composição dos metais envolvidos. É praticamente um laboratório ambulante. E por mais que o visual dele carregue um ar de grotesco, o poder está no detalhe. Cada forma tem função, cada transmutação tem lógica. E cada escolha química revela uma nova camada da sua consciência. Nos quadrinhos, Metamorfo já foi usado em várias equipes. Outsiders, Liga da Justiça, até crossovers com o Monstro do Pântano. E isso não é por acaso. Assim como Alec Holland representa The Green, a força elemental vegetal, e como Animal Man está conectado ao The Red, a força dos animais, Metamorfo representa algo que pode ser interpretado como The Stone, ou The Raw, a base mineral do planeta. Ele é o elo perdido entre os seres vivos e a estrutura física do mundo. No filme, essa leitura não está explícita, mas está sugerida, especialmente nas cenas em que ele age como ponte entre o Superman e o resto da equipe. Como se ele fosse o corpo, enquanto o Superman é a alma.
E isso cria uma dinâmica curiosa. Se Clark é a esperança, Metamorfo é a resistência. Se um levanta o espírito, o outro mantém o chão firme. Um ser criado pela terra, moldado pela dor, mas funcional como símbolo de estabilidade, mesmo em meio ao caos. E tem uma frase que resume bem tudo isso, dita pelo próprio Rex na HHQ. Talvez eu não seja mais homem, mas ainda sei o que é certo. Essa fala carrega mais do que moralidade. Carrega identidade. Porque ser um elemental não é só mudar de forma. É saber quem você é quando tudo ao redor já não faz sentido. E no novo DCU, isso pode ser exatamente o que vai manter a balança em equilíbrio. Na superfície, Metamorfo pode parecer uma escolha curiosa para estrear no novo DCU de James Gunn. Em meio a ícones como Superman, Batman e Mulher Maravilha, por que dar espaço logo a um personagem que muitos fãs sequer conheciam antes do anúncio do elenco? A resposta talvez esteja fora da lógica tradicional de popularidade. Talvez esteja na estrutura. Porque Metamorfo representa exatamente isso, a fundação. James Gunn já declarou que pretende construir um DCU com coesão, raízes simbólicas e equilíbrio entre lenda e humanidade. E quando você começa com um personagem que literalmente encarna os elementos da Terra, a metáfora é inevitável. O novo universo não começa com o céu, nem com o espaço, nem com a mitologia dos deuses. Começa com o chão, com os minerais, com o corpo. Metamorfo não é um acaso, ele é a pedra fundamental. Se pensarmos em termos alquímicos, a presença dele ao lado de um Superman renovado é quase ritualística. Kal-El é o espírito solar, o ar superior, a luz de Krypton. Rex Mason é a terra, o calor do magma, a instabilidade controlada da transformação. Um representa o ideal, o outro, a matéria. E quando esses dois operam juntos, como vimos no novo filme, o equilíbrio narrativo é atingido. E mais importante, ele é sentido. Outro ponto relevante é o subtexto. Metamorfo é um herói que não se parece com o herói. Não tem capa, não tem beleza clássica, não tem um nome que vende boneco. Ele não simboliza esperança. Ele simboliza adaptação. Isso diz muito sobre o momento atual da DC. Um estúdio que precisou se reinventar após anos de tentativa e erro. Que precisou se decompor para então se reconstruir. Assim como Rex Mason. E se essa escolha for um sinal do que vem por aí? E se o novo DCU estiver sendo construído a partir de arquétipos mais profundos, menos óbvios? Se Metamorfo veio primeiro, quem virá depois? O monstro do pântano, como já foi confirmado, talvez represente o próximo passo dessa fundação elementar. E depois dele, quem sabe, a chegada dos totens, das forças primordiais como The Red, The Green e The Clear. Nesse cenário, heróis como Superman, Flash e Batman continuam sendo centrais, mas não são mais o ponto de partida. São camadas acima de algo muito mais antigo. E se isso for verdade, então Metamorfo não foi só incluído no elenco. Ele foi invocado, como um primeiro bloco, um chamado à base invisível do universo. O que significa que, a partir daqui, qualquer construção narrativa será química, será simbólica e, inevitavelmente, será transformadora. Porque onde há alquimia, há transmutação. E onde há transmutação, há começo, não fim. E aí fica a pergunta: no novo DCU, quem realmente está no controle? Os deuses ou os elementos?